Boa noite! Sejam todos bem-vindos! Boa noite, gente! Olha, mais um episódio do Amazonas Estamos Podcast. Esse ano vai, né? trabalhando. Trabalhando, é o segundo episódio em janeiro. Isso é um recorde nosso. A gente, eu recorde. acho que nunca fez 2 episódios num mês, né? Janeiro. Janeiro, então esquece, né? Mas isso é aí. isso. E quem que a gente vai trazer hoje? Quem Uma nós lenda. trouxemos hoje? Uma lenda, literalmente. A galera já viu a fotinha, mas de repente não conhece a história desse caboclo aqui Encantado. que fez sucesso no interior, foi pra Borba com a gente também. Ele tá fazendo maior sucesso pelos interiores, tô sabendo. Já tá com passagem marcada pro próximo festival. Tudo que é festival ele tá indo. Tudo homem. que é festival, Barcelos. Barcelos. E ele dança, né, Ju? Dança muito, pensa. E agora a gente vai conhecer um pouquinho a história do Lourenço Mestrinho. E aí, pelo sobrenome, vocês já conhecem. E... Seja bem-vindo, Lourenço. Olha, muito obrigado pelo convite. É uma alegria e uma honra nossa. Até porque a gente é fã do trabalho de vocês no Amazonas é assim, que faz um resgate extraordinário, tanto de pesquisa quanto de momentos que tocaram profundamente Manaus, o interior, o estado inteiro. Então, se há uma honra aqui, é uma alegria. Bom, que bom. Sinta-se em casa, não fique tremendo, pode comer, fique à vontade, sabe tá como que tudo é. pago, Você tá em tá tudo casa, pago. Cafezinho, se quiser açúcar, fala. Se quiser outro café, fala também. Tá, Tá a gente quer que ótimo, você tá se sinta ótimo. em casa. Tá tudo pago, já não paga nada. E a primeira conversa que eu queria ter contigo, a primeira pergunta, mas pode beber teu café tranquilo. É aquela que a gente tinha feito lá atrás, em Borba, de como que é criar conteúdo, estando ali, Cacau Pireira, no coração do Iranduba, e fazendo essas conexões agora para os outros interiores, para os interiores do interiores. E aí eu queria muito que a gente conversasse um pouquinho desse. Aí depois a gente faz a outra pergunta. A minha Mas polêmica. Mas essa é uma coisa que eu queria muito saber contigo. Como que é essa criação, como é que nasceu ali essa vontade? Porque eu vi recente. Sim, sim, sim. É um desafio muito grande você fazer esse tipo de conteúdo, ainda mais no interior, que a logística é muito pesada, né? Então, quando você quer abordar uma cidade no interior do estado, você muitas vezes não anda só de carro. Então, tem que ir de voadeira, de barco, e alguns municípios você anda de avião para poder chegar nos lugares que encantam e onde também há histórias e merecem ser ouvidas. Então, esse projeto nasceu de uma conversa entre amigos, tomando café, e que perguntaram assim, por que você não faz conteúdo sobre Iranduba? Então, a gente começou mostrando os principais aspectos de Iranduba, no sentido turístico, natural, e abordamos histórias com entrevista, com pessoas que gostariam de ser ouvidas de uma certa forma, né? E aí dali tá se expandindo para outras cidades. Foi aí que a gente se reencontrou em Borba e fui em Maués em seguida. E aí agora estou indo para Barcelos e quem sabe nos próximos anos a gente consiga pelo menos visitar os 62 municípios do estado, né? Até porque tu já visitava, né? Só não fazia conteúdo, né? Porque eu lembro que tinha uns episódios teus de forró bodó desses da vida, assim. E aí era sempre bagaceira de interior, né? Então tu ia. Tu é um cara que viaja. Tu já tinha dito pra gente que tu foi pra Tefé em 2018. Fui Então tu para é um cara que Tefé. já viajava, só não tava criando esse conteúdo. Exato. O conteúdo foi recente, foi até uma feliz coincidência no sentido de que, como a gente acompanhou a reeleição de um candidato a prefeito em Iranduba, e lá pontualmente fizemos alguns vídeos, né, para a campanha. E aí foi muito interessante essa experiência que eu não tinha, pessoalmente falando. E aí um dileto amigo que trabalha produzindo conteúdos nos bastidores, ele é produtor, cinegrafista, editor e tudo mais, e meu amigo pessoal há quase 20 anos. E aí, nessa rodada de conversa, num café, ele sugeriu, por que a gente não fazer sobre Iranduba? E aí, como ele tem muita experiência na edição, no roteiro, e a gente se dá muito bem numa simbiose, numa harmonia, e aí a gente topou esse projeto que nasceu nesse sentido de juntar aquilo que a gente já gostava de visitar, as comunidades, o interior, cidades, e produzir certos conteúdos para divulgar de alguma forma. Aham, sim, o material é muito bom, fica de primeira, né, Ju? Sim, eu gosto bastante.
E esse nome, Isto é Amazonas? Aí eu vou te falar que ela ficou bolada. Fiquei bolada. Fiquei. Então, a gente começou com o Isto é Iranduba, exatamente para mostrar alguns pontos turísticos de Iranduba e mostrar que faz parte da cidade. Tanto é que, por exemplo, com o processo pós-ponte Rio Negro, ou Felipe Dal, muita gente vai para lá e não sabe que é Iranduba. Até porque a sede da cidade são 20 quilômetros para dentro, na beira dos Solimões. Então, quando você vai numa comunidade do Paricatuba, lá no Ariaú, visita Cajatuba, o próprio Lago do Limão, muitas pessoas que vão lá para essas regiões não sabem que faz parte de Iranduba. Então, daí que nasceu esses logos, Isto é Iranduba. E quando a gente faz vídeos fora de Iranduba, ou que tem uma confluência ali na fronteira, aí a gente aborda Isto é Amazonas. Ah, tá. Começou recente também, Isto é Amazonas. Inclusive, nós também somos habitantes de Iranduba. Sim, sabia? a gente vai começar a ter um Nós projeto, temos né? um empreendimento lá no Açutuba, mas é pro lado do Rio Negro, né? Tu é mais Isso. pro lado do Solimões, a gente é pro lado do Rio Não, mas Negro. ele tá no Cacau. Cacau Pereira é Rio Negro. Negro. Ah, Rio Negro, é verdade. Era por lá que tu ia pro teu empreendimento antes da ponte, inclusive, né? Pelas verdade. balsas. Pelas balsas. Pela falsa. Nem me lembra. Oh, mas tempos bons também. Quando tombava um caminhão de tijolo Também. ali, não era Acontece. bom? Tem umas dificuldades da época, mas tem um seu glamour, né, de alguma Nossa, forma. Porque eu lembro na minha infância ali nas filas das balsas, a gente conversando com vários amigos que, quando iam para Manaus ou vinham, se reencontrava ali, aí comia, bebia ali no bar. Então, assim, tinha essa convivência comunitária, né? Com a ponte, cada um vai para sua casa Um quer ir mais rápido que o outro, né? então perdeu um pouquinho isso, né, verdade. do interior. Não, eu curtia muito, né, aquela travessia na balsa, mas quando dava ruim, imagina, com 3 meninos, pequeno, não, tinha. Mas aí a culpa é da balsa. A culpa é da balsa. Mas tu é criado pequenininho lá? Ou tu foi nasceu criado... onde? Isso. Eu nasci Tu é em de- Manaus, Ah. a minha família, por parte de pai, já frequentava Iranduba desde o final da década de 70, né? Com terrenos, com moradia. E aí, quando eu nasci, final da década de 80, a minha infância foi fim de semana lá, porque eu estudava entendi. em Manaus, me formei em Manaus. E aí tinha essa integração, né? Então, meus avós morreram lá. Então, quando eu me formei na faculdade, resolvi fixar a residência permanente lá. Então, eu tô desde 2014, vão 12 anos 11, já, quase 12. morando diretamente em Iranduba e indiretamente desde que eu nasci. Ah, olha Caramba. só. Inclusive é uma das minhas vontades, né, e da gente ter a nossa sede no Iranduba. Isso aí a gente se fala desde essa época aí também. Porque até porque- então a ideia era um container, né? A gente tem o nosso terreno lá e pra mim a gente construiria lá e pronto. É isso. E internet Starlink agora, né? Starlink. Starlink, como é que funciona a internet lá? Então, a maioria dos ramais hoje já tem fibra ótica, né? Então, qual? várias empresas que saem de Olha. Manaus prestam serviços em Iranduba, Manacapuru, Nogueirão. Então, você já vê ao longo da rodovia Ah, várias empresas com cabeamento e dispondo o serviço. a de vocês é qual lá? A nossa é fibra ótica. Mas qual? É. A Zenweb, Pode falar. pode não falar a tem empresa? merchan, não. Pode, É pra pode. gente saber mais ou menos como que rola, entendeu? Ah, Pra tá. mim- pra Isso- gente- Eu contratei também. a Wire, que passa Zenweb. exatamente no Cacau Aham. Pereira. Ah, beleza. Isso seria uma dúvida minha também, como é essa produção de conteúdo no interior com a internet, Aham. né? Porque a gente viaja muito também pelo interior e tem alguns lugares que, pelo amor de Deus, e A também internet tem os falha lugares demais. que só funciona Vivo, ou só funciona TIM, ou só funciona Claro, né? Exato. A telefonia móvel falha muito no interior. Então, hoje, o que avançou demais e que salva muitas famílias é exatamente o Starlink. Sim. Então, agora com a tecnologia móvel deles, você coloca na mochila, compra o power bank
e vai ganhar o mundo. A gente tem acompanhado e é por aí mesmo que tá indo, né? Até nós já a gente, Tá como com- a gente consegue se conexões, né? comunicar, né? Inclusive, eu estou refletindo sobre essa expansão com a Starlink na bolsa e ir embora para visitar alguns Nossa. interiores, junto com, claro, com algum acompanhamento, porque policial junto. eu não sei, que eu não vou para lugares inóspitos, até porque tem que ter alguém da área, né? Então tem municípios que a gente não conhece ninguém, mas vai, frequenta a sede e aí tenta ali um envolvimento local. Mas com o Amazonas, o maior estado do Brasil, você chega numa cidade no interior que tem um dia de barco para chegar no fim desse mesmo município. Sim. Então, assim, esse tipo de logística necessita de um conhecimento de alguém lá que te acompanhe. Então, tem algumas limitações nesse processo. Mas ninguém ia querer mexer com boto, não. Quem ia querer mexer com boto, não? Mas... Nisso que a gente se confia também. Não, mas eu te entendo. A gente também, a gente chega nos lugares, a gente pega logo um guia, alguém que conhece Um fã muito. da página, um fã do perfil, trabalho, Isso, né? a gente já tem contato há algum tempo, porque é complicado. Uma vez, eu me lembro, a gente estava pelo Rio Solimões, ali no Alto Solimões, próximo a Coari, Médio Solimões, entre Coari e Tefé. E assim, o tiozinho lá da Catraia tava bem nervoso e eu não entendia por quê, né? Eu falava, a gente tinha ido fazer umas imagens do Encontro das Águas ali do Lago de Tefé e tal. Aí eu perguntava, mas tá tudo bem? Os seus documentos estão em dias, entendeu? Então a capitania vai ficar tudo de boas. Mas não era sobre isso. Era sobre Pirata do Rio. E a gente estava com drone, estava com câmera, Então, tinham umas rabetas que passavam, iam e vinham. Sim. E ele ficava muito nervoso por isso. E só no final do passeio que ele veio me contar. Não, mas não era capitania, não. Era pirata. Ai. E é um desafio, uma realidade nossa, né, no interior. Sim, verdade. E eu queria também saber contigo, Lourenço, a questão... Uma vez a gente conversou, e aí era sobre a questão política da tua família. Ah, sim. Mas do teu pai, primeiramente. Porque teu pai era um empresário, não é isso? Não. Médico. Não, Conta um pouco sobre teu pai. Melhor, tá. deixa ele. Deixa ele contar. Então, Isso, que é até o Borg, né? Isso, o Borg. Original do Espírito Santo, família Borg. Veio pra cá na década de 70, através... Eu só te interromper porque eu vou fazer um... Tu sabe qual é a cidade? Eu sei a cidade, não é a cidade. Não fala não. Espírito Santo? Foi o vídeo, né? Foi. Lá atrás esse vídeo. Calma. Do teu amigo. Colatina! Isso mesmo. Colatina, um abraço, Serginho! I love Serginho! Que é a princesinha do norte do Espírito Santo. Adoro, Serginho, adoro. Minha família, pai de pai, é colatinense, veio para cá no final da década de 70, se estabeleceram em Manaus, e aí um tio meu, o Tarcísio, o irmão mais velho do meu pai, foi contemplado num projeto de assentamento do INCRA, em Iranduba. E aí lá começou a trabalhar com agricultura. E aí meu pai, com 17, 18 anos, junto com os pais, foram para lá. E aí ele tinha um sonho de ser médico, desde sempre. E aí, com toda a dificuldade do homem do interior, no Amazonas, vindo de fora, conseguiu passar no vestibular, se formou em medicina, mas nunca abandonou Iranduba. Nossa. Então, ele nutria um sentimento, um amor pela terra de Iranduba, especialmente Cacau Pereira, que é onde eu resido. E sempre com a vida em Manaus. Então, Manaus, Iranduba. E em certo período ele foi para o interior também, em outros municípios, através da sua profissão. E nasceu ali um anseio de, como médico formado, vindo de uma família humilde, retribuir de outras formas
o seu trabalho, que foi através da política. Então, ele foi candidato em 1992, ficou em segundo lugar, e aí parou ali, perdeu. Então, deu uma pausa ali de uns 8 anos, em termos de atividade política, e retornou com um convite de ser vice-prefeito do então candidato Zé Maria, vice, na reeleição dele. E aí, saindo do Acajatuba, numa reunião política, veio a falecer. Um acidente fluvial. Nossa, várias outras pessoas que conhecem, que ou conheceram teu pai, conhecem a história dele, falaram o quanto foi a época dolorida na comunidade, né? Sim. A maneira, a tragédia que foi. E que, assim, muitas pessoas, os militares sentiram muito. E falta nessas dele. andanças, nos últimos anos que a gente tem feito lá, as histórias que a gente escuta emocionam, porque a maior lembrança que o povo tem é o sorriso no rosto, além da competência. Teu pai me salvou, teu pai sempre me tratou muito bem, era um amor de pessoa. Então, há vários momentos em que ele estava em casa ou visitando os amigos, aí chegava alguém com dificuldade na saúde, ele saía naquele momento para atender a pessoa e depois voltava. E assim, são relatos em cima de relatos que apenas deixam aquela reflexão de que ele cumpriu sua missão aqui na Terra. Maravilha. E eu vi o teu vídeo, né? Em homenagem ao teu pai. Contando a história, né? Contando a história, era um cara que tinha uma energia incrível, né? Era o saravá, né? Que ele falava. Muito legal, gostei muito. Intolerância desde aquele tempo. E ele gostava de Muito dizer legal. tudo certo, tudo tranquilo. Ou se melhorar, estraga. Ai, que ótimo. Nossa, ia ser a melhor amiga dele. E aí, tu fica nessa e tu vai pra 2014, lá pro Iranduba, né? Lá tu é empresário, eu vi lá, a gente botou também. Tu toca teus negócios a partir de lá. Isso. Falou pra gente que era de forma digital também, uma parte. Isso. A gente tem um leque trabalhando com loteamentos e construção civil. Então, tudo em Iranduba. Administrando, investindo. Constrói terreno, sítio também? Eu jurando que era um agroboy. Não sou agricultor. Um cavalo com um boi ali. O Expo, né? O Expo Iranduba, lá está eu. Mas é curioso que um dos hobbies do meu pai era justamente cavalo e boi, com a vaquejada, né? Então, no início da década de 90, ele inaugurou o Parque Caboclo, no Cacau Pereira. E no auge chegou a colocar naquela época 20 mil pessoas em 3 dias de festa. Caramba. Então era muito aguardada, né? E depois da política ele deu uma pausa nisso também, porque não era um retorno financeiro, era festa e alegria de reunir os amigos em torno da vaquejada, né? E logo depois a vaquejada deu uma decadência no Amazonas, com doença dos cavalos, e agora estão tentando retornar aí. E tu manja? Não cheguei a correr, não. Levanta e empina cavalo, não. A gente faz só a cavalgada, aí tá tudo bem. Não sei que empinava, pulava, fazia os rendendo do cavalo. Montava, né? Montava até porque recentemente teve uma divulgação tua, Foi. uma cavalgada lá na Ponta Negra, né? Isso, E como é que foi? era torneio de pismo e 3 tambores, porque tem um amigo que tem um Aras, um Tarumã, um amigo dileto. E aí ele estava promovendo esse evento junto com alguns órgãos institucionais. E aí pediu para divulgar, já que ele estava acompanhando meus conteúdos aí pelo interior. E aí eu topei o desafio e a gente fez aquele vídeo lá. Mas ficou bom. Eu até achei que não era uma publi velada. A gente até achou que tu ia participar também dos 3 tambores. Aí eu falei, poxa vida, eu não vou estar lá pra ver o Lourenço. A gente tava fora. Poxa. A gente tava viajando. A gente tava... Acho que foi pra COP, não foi? Foi no mesmo A gente período tava da na COP, Ah, é verdade. Por isso que ele não foi pra COP, ele disse. A gente ela, poxa, Marquito, como é que eu não vou ver o Lore fazer live do Lourenço. Boto no cavalo? Correr lá. E aí o Lourenço não quis adotar o Borg pra adotar o Mestrinho. Como
é que foi isso também, essa escolha? Que não deve ter sido fácil, né? Porque tu tem um pai que é teu herói ali, que faz uma coisa que tu identifica desde pequeno. Deixou e um legado só de coisas E boas. que o pai teve a personalidade total dele ali também. E aí, por outro lado, ele tem outra família Borg, super tradicional. Até porque, como o meu nome é Lourenço Borg Júnior, então o Lourenço já é uma homenagem direta ao meu pai, entendi. né? Já não precisava botar mais. Exato. Ele também era E aí o mestrinho era mais fácil também de fazer até o nome ser lembrado de alguma forma, e é uma homenagem também à família a qual a gente pertence, né? Então, minha mãe, por exemplo, é Maria Jesus Mota Raposo, Borg, mas ela utiliza Maria Mestrinho nas redes sociais. E aí também é homenagem ao pai, né? Não deixa de ser mestrinho. E aí eu segui o mesmo caminho, né? Tanto é que nos tempos do Orkut, ou do Mirk, mais antigo ainda, eu usava o mestrinho já como login. Desse tempo, não. Mas como tava Lourencinho mestrinho? Não, só mestrinho. Mestrinho 1515. Que era o nome o número de campanha dele. Né? Da MDB. Então aí todos os jogos eu utilizava mestrinho como uma referência. Camisa de futebol sempre foi 15. 15, então teve até uma que a gente foi campeão futsal nos jogos internos de direito, que eu usei botou o navegador 15. E qual era o esporte? Futsal. E tu joga ou tu... Naquela época eu jogava mais. Não, eu jogava mais naquela época. Qual a posição? Era mais fixo. Curiosamente a mesma do meu pai, quando ele jogava na faculdade. Legal. Marquito, ele foi já cartola, sabia? De futsal, Ele era responsável por, não uma, mas 2 equipes. Era um sênior e um júnior. Master, né? Era o master e o sênior. Era lá de Tefé. Uma época doida da gente. Uma época que a gente era imprensa e ainda era testemunha de defesa do pessoal nos processos. Porque assim, a gente se empolgava. Porque assim, a gente abraçou, né, a equipe. Primeiro foi a equipe master, né, que a gente abraçou ali e tal. A gente via a luta dos meninos ali pra jogar e tal. Aí a gente, vamos patrocinar. Aí entramos nessa, sabe? Aí quando a gente entra, a gente é muito competitivo, né? A gente entra... Aí a gente melhorou tanto a primeira equipe que chegamos na segunda equipe também. Então, no campeonato que teve no ano recorrente, 2019 já tinham 2 equipes nossas. Tá? No Amazonas é assim. Ou seja, tinha bem que até futsal aí, que no Amazonas é assim grandão. E eu narrando. Imagina super imparcial. Melhor do que as atuais. Super imparcial. Que eu gostava. Lembrou do Rock Go? Era daquele jeito. Chuta, vai. Ai, cuidado. Menino, quebrou a perna do menino. Eu já levava vocês pra várzea, pra narrar lá. Essa era a narração do só. Que bonito, que beleza. Fez parte, né? Fez parte da história. E a gente aí, ganhou medalha. Ganhamos, mas ganhamos 2020 porque veio pandemia, acabou o campeonato aí e todo mundo ganhou. Todo mundo que ainda tava vivo no mata-mata, eles deram medalha. Mas ganhamos, temos a nossa. Tava nas quartas de finais aí. Os 4 ganharam. Porque os caras, não, já fechou uma semana aqui pra ver o que vai acontecer nessa pandemia. Sim. O Covid tinha acabado de chegar, parou, aí, não, a gente vai ficar um mês. Cara, não, vamos dar medalha pra todo mundo, acabou aqui, ano que vem a gente volta. O Marcos, ele era tão apaixonado, assim, da gente ir pros jogos e tal, que teve uma vez que teve um fã que tinha vindo de Santarém pra assistir o jogo e queria uma camisa, e a gente distribuía as camisas na torcida, entendeu? Aí ele não tinha mais camisa, o Marcos tirou a camisa dele, ficou pelado. Amando. Já fazer uma parceria, né? Amando, que eu jamais faria isso. Não, tira. Eu falei, não dá. Tira, rapaz, veio de Santarém, rapaz. Vamos já adotar um time. No Amazonas assim, isto é Amazonas do Faz outro. Faz um clássico, né? Um clássico. Derby. Caboclo. A gente gosta pra caramba. E aí eu queria falar também, Lourenço, sobre a questão do passeio mesmo no interior, mas a questão das festas. Como é que tu enxerga essas organizações?
Porque, tipo assim, a gente sabe que uma coisa é festa na capital ali. Sim, E aí depois a festa nos interiores, né? Eu tô tentando falar. sim. E aí eu vi que tu tava participando até de patrocinando, né? O homem patrocinando a É, festa eu do vi. Mamão, da Vila do... Não, festa a do gente Mamão. ajudou. Tava um nome Patrocínio. grande lá, patrocínio, Larissa Mestre. Não, ele foi uma ajuda minoritária. Jandaia? Não, Jandira. Jandira. É, É que a lá- gente não foi ainda. A gente tem Ainda que- não? Maravilhoso Olha, lá, pessoal na de beira do Jandira aí, Solimões. tá? É uma comunidade com um povo muito afável, muito alegre, muito guerreira também, né? Já são várias gerações que desde o meu avô frequentava lá, meu pai, minha mãe, agora eu tô indo lá também revisitar os amigos e fazer novas amizades. E aí, de alguma forma, a gente vai criando identificação, né? E aí, essa festa do Mamão já é uma festa tradicional desde 97. Que era uma festa pública grande, e aí teve um período não muito legal, que as festas do Iranduba foram perdendo força, né? E aí essa do Mamão conseguiu resistir de alguma forma, e aí continua acontecendo. Aí surgiu a pequena parceria, quem realmente fez os maiores investimentos lá foi a prefeitura, para promover a cidade. E aí a gente participou de alguma forma. Vi lá, tu no Instagram lá, Vi mesmo. maceta assim. Patrocínio, doutor Lourenço Mestrinho. E assim, é perceptível o impacto da tua chegada nessas festas de comunidade no interior. Porque assim, lá em Borba é uma festa muito tradicional. Sim. Né? Eu até me assustei assim, porque é aquela festa assim, acolhedora. Eu amei a festa de Borba, Santo Antônio de Borba. Porque é uma festa que você chega, é aquela festa de interior mesmo, aquela quermesse, é aquele ritmo contagiante, que é o ritmo do beiradão. Então, a gente participou também, a gente assistiu o pessoal dançando o gambá, né? E era lindo demais aquilo. E assim, a gente sabia que tu ia para Borba, né? Sabia que tu estarias lá. E a gente foi para lá e nos encontramos à noite. E assim, tinha milhares de pessoas ali, mas onde tu passava ali se destacava, porque eu e o Marcos, a gente é muito regional. A gente passa batido, se camufla na sociedade. Se camufla, a gente tem essa skin cabocla. Acho que uma semana sai, né? Por causa do sol, né? Mas assim, tu quando a gente viu, caramba, e todo mundo olhando, porque era muito característico, assim, um homem de branco, um chapéu, numa festa de interior. A lenda acontecendo A aí, lenda acontecendo numa orla da cidade, né? E todo mundo olhando assim, as meninas, tava quebrar o pescoço. Essa parte eu desconheço. E dança, e chama, tá? As pessoas pra dançar, chama as meninas pra dançar e dança. Eu já tava lá nas últimas, já, que eu não aguentava mais. Eu piso no pé das pessoas, eu não sei dançar tanto. E aí, como é que... Não, foi interessante isso aí, mas eu creio, a minha teoria é por causa do chapéu. Talvez que chame um pouquinho mais de atenção. Para ir para Borba foi através de uma conversa com vocês, que a gente foi numa feira, e aí surgiu essa ideia. E aí conversei com um amigo meu, e ele recomendou um hotel e como ir, e fui. Não conhecia ninguém, não sabia se vocês iam de verdade. E aí, quando eu cheguei lá, fui andar na cidade, meu chapéu, eu vou andar aqui. E aí, lá pelas tantas, quando eu tava cruzando a ponte, que liga dois bairros lá, uma moto para do meu lado. Ei, você não é o Lourenço? Eu falei, sou eu. Aí eu te reconheci pelo chapéu. E eu não sabia, e era a irmã desse meu amigo que recomendou ir pra lá. Caramba, que ela mora lá, trabalha lá. Ele nem mandou foto dela, nem nada. E ela me reconheceu pelo chapéu. Caramba. E aí foi a querida Vida. O nome dela é Vida. E aí ela foi uma excelente amiga e anfitriã lá. E foi mostrando um pouco a história de Borba. E aí foi aí que a gente se reencontrou e fez novas amizades lá. Sim. Quero até mandar um abraço pro prefeito Toco Santana.
muito linda a cidade. Vocês estão de parabéns. Um abraço para o nosso amigo Davi Batista, que sempre nos acolhe de uma maneira linda. E para todo mundo de Borba, um povo super acolhedor, o Toninho, né? Toninho de Cidade. Nossa, uma pessoa incrível. Amei conhecê-lo, assim. Já conhecia há muito tempo, né, das redes sociais. O da cachaça lá, o Seu Rocha. Seu Rocha. Ô, cachaça boa, hein? É, Puxuri. É um empreendedor amazônico, né? Aquela cachaça não tem metanol. Inclusive a gente tem que soltar o vídeo. A gente vai preparar um vídeo. Vale a pena. Da produção da cachaça de Puxuri, que é feita em Borba, super artesanal e feita com o maior carinho pelo Seu Rocha. Verdade. E voltando lá, quero entrevistar ele agora, dessa vez. Tá. E o lago já. Lá o... Putz. Aquele não é que eu só tô pensando açude, lago, mas não é aquela piscina natural que tem lá. Ah, o Balneário do Lira. Do Lira. O Balneário do Lira tá limpinho agora. Tá azuladinho. Tá né? Muito lindo aqui. E eu gostei muito disso, né? Inclusive, eu até tinha comentado com você lá sobre essa nossa cultura, essa nossa vivência com a água, né? O caboclo gosta de água. E aí os balneários, como alternativa pública, deveriam ser expandidos para os 62 municípios, né? Então, a gente vê poucos trabalharem nesse sentido. E lá Borba está de parabéns, porque de alguma forma está revitalizado, serve a população inteira. Ativo, né? Com show. Isso. Qual era o nome da cantora? Não lembro? Wanda Guedes. A Vandinha. Foi, ela fez uma turnê lá, 2 shows no mesmo dia. Maravilhosa. 2 shows no mesmo dia, né? Fez lá com o pessoal. E humilde, né? Humilde, ela dançava acessível. Com o pessoal, tirava foto. Sim. E ela é filha do Amazonas, que mora em Roraima. Sim. E tá fazendo sucesso agora. Em todo o interior ela tá cantando. Isso. E aí a gente tem que trazer ela aqui pra gente conversar um pouquinho dessa turnê dela, não acha? Olha o ciúme. As maninhas, já tá feito o convite aqui. Só estreitar isso. Só marcar ela aí no Instagram. Fazer o corte e marca, né? E assim, como relembrando aqui a população solista, eu tenho certeza que se lembram bastante de lá, né, pelo incidente que aconteceu. Todos os hospitais do interior já conhecem a Jussara. Quero mandar um abraço pro Renan também, que ajudou pra caramba a gente guiando lá. Lá da igreja lá. Ah, verdade, o Renan sabe tudo sobre as relíquias de Santo Antônio. Liberou a gente acessos assim restritos, né? E então, também agradecer muito o Lourenço, porque ele nos emprestou dinheiro pra botar no mar. É verdade, eu tenho que pagar isso aí. Graças a Deus tá dando tudo certo. Amém. A gente vai ter que voltar pra agradecer, Santo Antônio. Vamos agradecer, vamos voltar. Esse ano a gente volta lá. Esse ano a gente volta. Todos os meus desejos a ser realizados, todinho. Fez pouco, amarrou pouca fita aí. Tinha que amarrar mais. Dos meninos do Javier Júnior também. Do Junho, ela comprou as fitas lá do pedido. Sim. Aí eram 3 laços. 3 nó, né? Cada nó um pedido, né? Assim, basicamente seria isso. E aí o Junho fez os pedidos dele, aí soltou. Aí ficou só um, né? Aí eu falei, vai sair. Aí a Sara pegou, fez uma trança lá, botou mais uns 10 novos pedidos pra ele. Aí toda vez ia soltando. Aí eu falei, Sara, já acabou já os pedidos dele. Ela, não, tá solto, minha filha, aperta aqui. Vai. Ia fazer mais um monte de laço lá pro menino. Ficava tipo a trança de... Uma trança aqui, de tanto nó que tinha. Mas que bom que deu certo, né? Ah, mas esse episódio até me emociona, porque naquele dia que a gente amarrou a fita na escadaria... Aí quando eu terminei o último nó, eram 3, né? Apareceu o Boto lá, né? Foi. Isso 9 horas da noite, eu nunca presenciei algo do jeito. Coloca aí, a gente tem esse vídeo. Impressionante. Vai colocar o vídeo pra quem tá assistindo. Fiquei tocado com isso. Olha esse vídeo aí. A gente estava descendo essa escadaria pra amarrar o laço. Né? Vai ficar bonitinho, né?
Tava todo mundo fazendo, a gente vai fazer também. Tipo, não, mas eu vi, o prefeito foi o primeiro todo lá mundo tava fazer fazendo e isso. tal. Não é a gente inventando. Fazer os pedidos. E foi uma ali. novidade, né? A primeira vez que inauguraram. Foi a inauguração mesmo. Agora foi da escadaria, eu acho. Isso. Aí, na hora que o Lourenço estava fazendo os pedidos dele, aí eu olhei pro Rio, o Boto lá, saltitando. Caramba, Boto! E ele pensando que era papo mesmo. Aí eu falei, olha aí, Marquito. Aí quando ele olhou pro Boto, aí ele viu que era mesmo, aí ele foi desmascarado. Aí ele foi lá com a parentada dele. Quase encerra o vídeo ali, né? Quase encerra o vídeo. A procissão foi bem linda Foi também, linda né? a Choveu procissão. e tudo, né? Foi uma chuva de bênçãos ali, viu? Tudo foi lindo ali. Dá vontade de voltar mais vezes lá. Sim. E assim, a gente se comprometeu de voltar para ajudar naquela entrega das cestas básicas, né? Eu não esqueci, não. Foi? Tá com o seu menino. Da Amazonave, né? Lá da esquina. Ali é uma promessa pessoal dele, né? Que ele Isso. entrega 1000 cestas toda a festa de Santo Antônio. Ele mesmo. É impressionante Muito, isso aí. muito lindo o exemplo que ele dá. E sem divulgar, sem... Sim, sem isso. Só não... Por ele, né? A Ele, postura... a família dele e tal, tudo. Isso, é uma Sim. postura franciscana. Eu acho bonito isso, porque empresário que para mim só ganha dinheiro, não tem uma visão social, não é exemplo. Então, há muitos empresários que a gente não sabe o trabalho social que eles fazem, mas que fazem. Sim. Então, assim, esses sim merecem a nossa atenção, a nossa reflexão e a nossa deferência. Eu achei legal ele falando como é que ele organiza, né? Em que ele pega, tipo assim, o pessoal presta serviço pra ele, escritório de advocacia. E aí fala, vocês vão doar 100 cestas. E é isso, então, tipo, do meu dinheiro que eu pagaria pra vocês, já vou tirar 100 cestas aqui. Os caras vão falar, não. Os caras já estão recebendo o ano inteiro. Outro patamar também. Exato. Pra gente pedir pra um amigo pra doar uma cesta, já é um parto. Exatamente. E aí, mas é meio que ele, de alguma forma, ele também impõe que esse pessoal que tá recebendo contribua. Sim. Entendeu? E tipo assim, por estar contribuindo por tabela, o cara não vai fazer mídia disso. Entendeu? Exato. Não, ele sabe que é o propósito verdadeiro, sabe? E aí pode contar. E aí ele começa a organizar isso, né? Mas que nem tu colocou, é outro patamar. Sim. E aí você tinha falado, né, sobre a influência dessas festas, desses festejos no interior. Há uma discussão ampla no Brasil, ainda mais no estado dividido, se é ou não para se fazer festa, né? No caso de Borba, é um festejo tradicional religioso, Sim. mas que se junta com uma festa pagã também, né? Tanto é que teve um show nacional lá. Então, se trabalha as duas vertentes. Eu sou favorável à festa no sentido de que, claro, se não houver uma pandemia, uma crise global, o dinheiro investido numa festa, numa cidade interior, principalmente no Amazonas, ele se reverte um laço afetivo da comunidade, onde as pessoas se reúnem não só para festa, mas para revisitar os amigos, fazer novas amizades. E no aspecto econômico, que há um retorno realmente com uma cadeia de eventos, né? Desde o homem que vende a bebida, desde aquele que está prestando serviço para a prefeitura e por aí vai, né? Então, nesse sentido... Serviços, né? Mototáxi. Toda a rede hoteleira... transporte, comida. Sim, tudo retorna. Então, tudo retorna para a cidade, de alguma forma. Então, nesse aspecto, eu sou favorável. Aí depois fica muito fácil aquela narrativa, aquela discussão. Mas com dinheiro dava para fazer isso, aquilo. Depois que a gente vai ficando mais experiente, a gente vê que os dois lados são possíveis, né? Caminhar juntos, tanto o investimento cultural quanto estrutural. Então, é possível, numa gestão ali, você trabalhar esse outro lado que a cidade falta, bem como promover esses eventos. Mas é aquilo, né? Às vezes tem a discussão fácil e tem a discussão que, tipo assim, cada pasta tem o seu orçamento, tem sua programação. Então, tipo assim, não é esse dinheiro que tu vai tirar daqui e botar pra lá, entendeu? Exato, esse dinheiro já tá daqui e esse dinheiro daqui. Sim. E aí tem muito a questão da jogada política, de tu ter que buscar mais
emendas parlamentares de deputado estadual, federal, senador, para poder fazer acontecer no âmbito público, né? Exato, é. Então, Mas o que eu sinto falta é planejamento. aham. Então, assim... Até um calendário unificado já seria bom para começar, porque às vezes tem final de semana que tem 5 cidades Exato. no mesmo final de semana. Sim. E a gente que quer visitar tudo, tipo, tem que Não optar tem ali, como, Mas a própria safra dos gestores, eles não se planejam, né? De alguma forma, e também eles não conversam antecipadamente com o governo estadual, federal, para promover. Então, raríssimas festas hoje. Você tem esse planejamento e a gente consegue visitar a cidade nesses períodos com antecipação, né? Tipo, Paritins, Borba, a Ciranda em Manacapuru. Sim. Isso aí já é quase no calendário fixo, né? Exato. Aí as outras cidades, não, mundo gestor, não, vamos fazer uma data diferente porque o dinheiro está mais fácil nesse período. Até ou Barcelos não. já é fixo também. Barcelos é Janeiro. fixa. Aham. Não, mas o janeiro é o aniversário da cidade, né? Não lembro. Não, Barcelos Barcelos tu tá indo agora. no É, o final festival. Tanto que quando a gente conversou, tu falou, o que dá pra fazer? Eu falei, em janeiro tem Barcelos. Tipo assim, Barcelos, qual é o dia? Não sei que é janeiro. Porque todo ano é em janeiro. Aí Todo ele ano solta tem, e né? É assim verdade. como junho é a gente- Parintins. E a gente Isso. não vai. Ah, Tá, aí fica o meu apelo. Mas ano que vem a gente vai, ano que vem a gente tá Eu mais gostaria, organizado. muito de conhecer Barcelos, o Festival do Peixe Ornamental. uhum. É. E eu vou lá conhecer e gravar também. Ter essa Sabia oportunidade. que o peixe ornamental Barcelos ele é patrimônio imaterial? E é patrimônio imaterial, pouca gente sabe. Tem matéria aí no Amazonas assim, confere aí. Que assim, movimenta muito. Tem a pesca esportiva, né? Isso. E tem esse festejo, né? Quais Dos são os peixes. peixes? A cará, disco. disco e o outro é o Cardinal. Cardinal. Pois é, a gente gostaria muito de conhecer, gente. Leva a gente. Leva a gente. Fica a dica. E, pois é. E aí, tava falando agora das festas, tu falou também, a gente acabou quase passando desse aspecto, né? Que é essa indumentária dele ali, esse outfit. Conte. Qual foi Inspiração pra esse a outfit. inspiração pra esse look? Né? Tudo começa pelo chapéu, né? Lá pelos idos de 2008, eu fui numa festa e ganhei um chapéu, aquele de carnaval, né? Branco, mais simples. E aí eu comecei a usar. Quando não tinha o chapéu, eu usava boné. E aí, por coincidência, em 2008, o amazoniano, então candidato a prefeito, de maneira pública, começou a usar o chapéu do Panamá. E aí, vendo aquilo lá, comecei a comprar um chapéuzinho para ver do mesmo estilo e andar por aí. E aí virou um hábito. Fiquei uns anos sem usar. E aí quando foi em 2024, já apoiando a reeleição, de maneira voluntária, lá a gente participou de algumas caminhadas, foram mais 20. E aí eu tinha muita camisa branca. Uhum. Aí eu comecei a usar o branco como identificação mesmo. Pela facilidade do armário e também por questão da visibilidade, né? E aí passou a campanha e aí na festa da cidade de Iranduba, uma amiga minha, a professora Sônia, falou, tá faltando chapéu. Tu tava só com a camisa branca. Só a camisa branca. Eu falei, é verdade, faz tempo que eu não uso, com medo de ficar careca, né? E aí, por coincidência no evento, teve um rapaz vendendo chapéu, e aí eu voltei a usar o chapéu. Igual aquele primeiro lá. Exato, Aquele sambinha, né? Parece, não, é igual esse aqui. já? Já esse aqui, já. Ah, E aí, voltei a usar o chapéu, e aí foi uma coincidência. O chapéu que eu já usava, já com a camisa branca. E aí, para fazer os vídeos, ficou o nosso símbolo. Ficou muito mais fácil ser identificado. E é curioso isso, porque quando eu vou a alguns lugares que a gente pensa que não chega o vídeo, de alguma forma chega, e aí as pessoas perguntam, você não é aquele rapaz que fez o vídeo tal, tal, tal? E é muito mais fácil pela lembrança.
Aham. Talvez a semiótica, né? E essa semiótica é curioso porque o meu avô Sim. Gilberto, numa conversa, foi aí que ele lançou o símbolo do timão, a semiótica dele. E talvez a minha seja a camisa branca com um chapéu. Mas tu tá usando o timão. Cadê o timão? Ah, quando a gente usa isto é Iranduba. Verdade. Quando a Cadê o gente, timão? né? Não, ele usa. A gente usa isto é Iranduba, Iranduba. exatamente porque a gente navega pelos rios, aí ficou um símbolo familiar e estadual, né? E fora que destaca também, de fato, né? Tu chega, o pessoal reconhece. E aí vem. É porque é engraçado até falar, porque tem dois termos que acabam meio que convergindo pro Lourenço. O primeiro é o mestrinho, né? E aí vem a questão do Gilberto Mestrinho dele e tal, que era o boto navegador, não sei o quê. E depois vem o visual dele da lenda do boto. E aí, ou seja, tem gente até que confunde, acha que o Gilberto usava e o Gilberto nunca usou esse estilo, né? Curioso isso aí, né? Verdade. Mas Teve são uma os dois, entrevista que eu fui, aí perguntou, eu falei, o professor Gilberto não usava chapéu. Pelo menos no arsenal de nem fotos. andava de branco. Não. Tem uma foto de branco, aquela do JK e tal. de Isso, referência raríssimas que ele tá. exceções ele Sim. usava camisa branca, mas no outro dia usava vermelho, não é azul. Não era todo dia aquilo ali e tal. E aí o chapéu não tem. A gente tem um arsenal de fotos que a gente está levantando e até agora não achei chapéu usando. Caramba. Uma foto. Não que uma seja. só para Era o dizer. boto Só pra botar ele que- todo lado assim, né? E Era o o branco boto que tem não- uma foto que dele essa, né? todo terno branco, uma coisa linda, inaugurando uma biblioteca aqui em Manaus na década é? de 60. E tem essa do JK com uma estrada de barro e ele. Camisa de branca. Camisa. Camisa A branca. calça não é branca, não? Não, Social, né? era social preta, eu acho. Aham. Mas esse todo de branco Todo de tem, branco. depois eu vou mandar pra vocês. Pronto. A gente vai colocar e quando a gente tá Coloca falando, aí, tá gente. aparecendo. Tá A pessoa tá aparecendo. vendo aí, ó. Essa é a foto que a gente tá E conversando assim, aqui. então ele era o boto sem o chapéu. É isso. Ficava lá curioso, Com o cocoronco dele Era aberto ali. aberto. exposto, né? Mas essa correlação eu acho que eu vejo mais como coincidência, porque não foi de caso pensado, assim, essa imagem ligada com o boto, né? É curioso, eu acho só uma feliz coincidência. Porque tu tá falando que são dois momentos da tua vida. Um que tu usava o chapéu e o outro que tu usava a camisa. Isso. E aí depois tu usou o chapéu e a Juntou. camisa. Aí juntou. Interessante. Não tem nada a ver com espiritualidade, religião. Como é que é o Não. nome? Fala assim. Não, de orientação mesmo. Conceito. Não. Não. Interessante. É verdade, né? Tem essa Mas questão, né? fica Mas a ótimo. coincidência com o boto realmente Sim, Sim, fica, é porque deixa tem os uma dois, né? é um mistério, eu diria. O mistério do boto. Interessante. Tanto é que quando a gente anda por aí, às vezes a pessoa não sabe meu nome, aí chama Boto. Olha o Boto. Sim. Olha o Gilberto. Olha o Mestrinho. Olha o Lourenço. Aham. Tem isso, Caramba. São vários Referência, nomes em né? um agora. Sim, marca todo mundo ali. A referência é essa. É. E aí por isso que eu achei curioso, porque são dois simbolismos pra unir. E qual boto? O rosa ou o tucuxi? É Tucuxi. Tucuxi não é boto, né, Matheus? É golfinho nu. Mas Há uma discussão científica. porque, assim, o rosa, ele é um pouco malino, tu sabe, né? Não sei se a gente tem imagens aí do nosso encontro com os botos, né, Marquito? Eu fiquei bolada com o boto rosa. Mas que o ele- rosa, ele é mais amigável, né? ele é Ele mais que tá sociável. no, Aham. Ele é brincalhão. no roteiro turístico. Isso. O Tucuxi não se apresenta. Não. E nem anda sozinho. Ele não anda de O bando. boto rosa, ele ficou ali nas minhas pernas que eu fiquei mas- bolada. Mas ele que tem a lenda de ajudar aqueles que estão perdidos no rio, é o Botucuxi. Eu tô puxando É. a ponta, né? É. O rosa ajuda a outra parte, né? Aquelas pessoas que querem ter 3 filhos, assim. Não, e também ele ajuda o peixe, né? A fugir da malhadeira. Ele quebra a malhadeira. Porque ele quer comer tudo. É guloso. Ele ajuda os peixinhos a serem livres. É o parceiro dos peixes. Mas tem uns que ajudam a empurrar pra malhadeira, né? Sim, eu já vi, acho que eu vi matéria sobre. Sim. Tem. Mas é isso mesmo. É. E aí,
Faz aquela pergunta que tu queria polêmica também. E aí, como é que tá esse coraçãozinho? Eu achei que ia pra outra. Pra Não, outra. ainda tem outra, tem outra. Vamos Essa lá. daí eu vou deixar pro final. Vamos lá. Continua batendo aqui, devagar e sempre. E vamos levando. Essa Yara aí. Se tiver nos planos de Deus, estamos aí. Então o boto tá Teu- solto. Teu filho tá pronto. O boto tá solto, o boto tá solto. Sou nas festas do interior. Eita. E é difícil até pegar relacionamento, assim, né? De maneira O pessoal discreta, cobra de ti. cobrar uma ciumeira, até porque, por mais que seja uma produção de conteúdo não político, há um aspecto público, né? Sim. E aí é uma ciumeira, né? Nesse sentido. Então fica mais difícil engatar um relacionamento saudável. Chega a se ver um monte de mulher abraçar o homem, a outra não gosta. Tirar foto. Selfie, né? Mas isso é reflexo da maneira com que a gente trata as pessoas, né? Sempre com respeito, com carinho. Então, é isso que eu aprendi desde infância, né? A tratar bem as pessoas, independente do grau delas. É natural, né? Chega assim, a acolhida das pessoas é muito natural. Ainda mais um rapaz bonito como esse aí, figura Não é? pública, que todo mundo quer abraçar, tirar Não foto, é? cheiroso. Cheiroso, ele é cheiroso. Eu fui abraçar ele ainda agora, eu senti ali um feitiço amazônico ali. Irapuru. Assim. Eu manjo, a gente foi lá na fábrica da Orion, eu tô manjando. Eu senti... Ih, rapaz, isso aqui eu conheço, hein? Isso é o Irapuru. Mas é muito interessante o carinho das pessoas. A gente, quando anda, principalmente agora que teve o Som Manaus, no final do ano passado, esse carinho do público é impressionante, principalmente com o Marcos, que ele é o nosso garoto propaganda. Sim. Ele aparece no nosso vídeo, valeu! Aí o pessoal vem muito, aborda, fala, Conversa, elogia, né? Quer conversar, quer sugerir conteúdo. Aí a Sim. gente não come, porque às vezes a gente tá jantando. Mentira, mas é ótimo. Não, pode, Então a gente para, quiser vir, falar, tirar foto, pode vir, Nem se falar estiver comigo. lanchando, não tem problema não. A gente faz o Pix, mentira. Tá que nem a Patixa, Essa aqui não. vai ficar que nem a Patixa, cobrando foto pra tirar comigo. Não. Pra espantar todo mundo. Não, a gente adora, pode vir trocar uma ideia, tranquilo. Mas vocês são pessoas maravilhosas, tanto pelo obrigada. trabalho quanto pessoalmente, pela convivência. Então é uma alegria e uma honra cultivar essa amizade com vocês. É porque a gente, esse ambiente harmônico, né, Marquinhos, que a gente vive, quase não A briga. gente tenta, né? A gente tenta equilibrar. Mas faz parte, E né? eu espero expandir essa parceria pra gente Vamos. conhecer Bora. esse interiorzão todo aí, Ainda dá tempo da gente ir pra Barcelos, hein? Fica a dica. né? E uma cidade que eu adorei conhecer, Ah. Tabatinga. Fui recentemente Conta por pra gente lá. um pouco dessa É postada. verdade. A gente eu não vi. gravou lá, mas tem uma amiga que trabalha lá, que mora lá, é oriunda de Iranduba. E aí, de lá, a gente viajou para Colômbia, ali perto. E aí eu fiquei uns 2 dias em Tabatinga e adorei a confluência cultural, que é a Tabatinga e Letícia. Então, as duas cidades, os dois povos se misturam de um certo ponto. E a vida nessa região. E é curioso porque quando a gente anda em outros municípios, fora do tempo de festa, eles são mais pacatos. Tabatinga não. Todo Caramba. dia tem um evento, uma alegria lá, algumas opções na cidade. E Letícia é curioso porque é a cidade amazônica da Colômbia. Então, eles atraem turistas do mundo inteiro que fazem o que aqui a gente recebe, por exemplo, no Vairão, Presidente Figueiredo, o turismo entendi. ecológico. E é a Letícia. Tabatinga, infelizmente, ainda não capturou isso. Entendi. Mas Letícia Interessante. conseguiu. Eu quero ir pra... O cara é colombiano, quer ir pra Amazônia e vai lá pra Letícia. Exato. Olha que interessante. Interessante, né? E aí as agências fazem quase os mesmos roteiros que a gente tem aqui, Sim. para ir para Navilhanas, etc. Só que adaptado à região de lá, né? Sim, entendi. E assim,
essa tua visão da Colômbia, porque eu morei na Colômbia há alguns anos. Tu é colombiana. Eu joga assim sou já. colombiana. E assim, Qual parte? a minha visão, Capital. então, a minha visão Capital. da De Colômbia marca. era que tudo era Tabatinga, tudo era Letícia, tudo. Tanto é que as pessoas falam, Colômbia, tá. Tipo aqui, né? Tipo aqui, Amazonas. E assim, eu tinha esse preconceito, porque eu não conhecia. E quando eu fui morar em Bogotá, é completamente diferente. Sim. É Tu foi pra muito Bogotá? Tu Fui diferente. para Bogotá e Medellín. Pegou E muito Letícia, o estado é Amazonas também. Sim, Então, falei pra ela, é, não sabia sim. essa colombiana. Mas Bogotá eu senti que é uma cidade global. Então Sim. é uma cidade preparada, organizada, tanto é que é uma referência em transporte público Sim. e tudo mais. Transmilênio. Transmilênio, Eu andei só lá, andava de Transmilênio, Transmilênio, tá? bem organizado. Foi o que inspirou Curitiba, por exemplo. Na verdade, foi o contrário. Foi o contrário? Foi. Eles vieram Olha. pra cá, eles vieram pra Curitiba pra aprender Ah, e depois vieram aqui pro Amazonas, pensando, né, Do Expresso. que o Expresso funcionava aqui. Só que não rolou aqui. Aí eles foram pra Bogotá e lá eles criaram o Transmilênio. sim. A princípio, antes de começar, né, o sistema dar certo, teve alguns problemas lá, tiveram alguns problemas de corrupção, muita gente foi presa porque era um investimento muito grande, mas depois de tudo isso resolvido, deu certo. É o modelo global, né? É um modelo muito bom, sabe? Eu era usuária lá do Transmilênio. Sim. Eu trabalhava no centro, assim, meu tempo de chegar no centro, se fosse de carro, era assim, umas 4 horas para chegar no centro. Transmilênio era questão de minutos. É muito bom. E São tu os vê- corredores exclusivos, Sim, né? e funciona pra caramba. Ou seja, eles aprenderam aqui e lá deu certo. Oh, interessante esse Foi. dado. Eu pensava que era o contrário. Não, Ah, obrigado pela correção. Ai, nada, É, eu você sou lá é colombiana, eu sou colombiana. colombiana, tenho nacionalidade. Então, é basicamente isso. Eu tive um choque cultural muito grande quando eu cheguei lá. Eu falava, gente, como assim que eu tô com falta de ar? Porque o ar é rarefeito, né? Sim. Eu andava rápido e muito rápido eu ficava com falta de ar. E eu vim entender que não era como eu pensava, não era ali selva amazônica. Lá não, lá é montanha, Sim. é um outro clima, era o lugar onde eu trabalhava fazia menos 2 graus. Nossa. Diferente do No dia a dia, no dia a dia. No dia a dia. Porque no inverno não conta. Não, no inverno não, mano. No inverno era tipo 5 roupas, assim, era terrível. E tu pegou o que lá? Frio, calor? 17, 16 graus. Tava verão, Tá tranquilo. tranquilaço. Medellín eu não conheço, mas minha cunhada mora em Medellín. Mas eu não conheço. E tu passou quanto tempo lá? 7 dias. Ferinhas? Sim. Foi tentar Curtir arranjar... namorada, resgatar, reatar o namoro. Não, fui pra conhecer. Fui pra conhecer. E Tabatinga, né? Que era uma cidade que eu queria conhecer, que é fácil acesso pela logística, tem voo todo dia pra lá. E mas como é que tu fez isso? Me conta esse teu roteiro. Tu foi Manaus, Tabatinga? Manaus, Tabatinga, fiquei Ah. um dia lá. Aí Letícia pega um voo, foi pra pra Bogotá. Bogotá. Ah, de Letícia vai pra Bogotá. Isso, de avião. De avião. Aí de Bogotá pra Medellín a gente pegou ônibus. Aí é custoso, né? São 8 horas de ônibus e tal. Ah, mas aquelas estradas Entendi. são maravilhosas. Aí né? depois volta de Medellín pra... Faz o mesmo processo do reverso. Bogotá, Letícia, aí Letícia, Tabatinga. Aí Tabatinga, Manaus. Isso. Barco. Não, avião. A Azul é a única que opera lá, então Uhum. todo dia tem voo. Domingo a domingo. Ah. Mesmo horário, tudo. Tem E voo é legal direto lá também. porque no interior é interessante que o aeroporto é a atração, né? Uhum. Caramba. Então, Sim, quando sim. chega às 5:30 da tarde, que o avião sai de Tabatinga, a população se reúne lá para pegar o vento do avião. Ai, que legal. Tirar foto, fazer o registro. Olha que É, top. Teve um Que tempo que legal. Manaus era assim. Era lá no aeroporto. que a gente ia lá para Eduardo Gomes É, Isso. e ver os aviões de decolarem. domingo. De É. domingo era... A gente ia pra lá, meu pai, minha mãe. Eu peguei essa fase. minha irmã, a gente ia Aham, pra lá, sim. passeava, dava farelo de pão pras tartarugas, pro É. jacaré. Não, sim, eu sei, eu Ia ver o lembro. avião. Mas eu mencionei Tabatinga porque, assim, é uma cidade estruturada, um potencial enorme, no Alto Solimões,
E de lá, a gente fazer o roteiro de cobrir o Alto Solimões de alguma forma, né? Visitar Benjamin Constant, São Paulo de Audiência. Não, mas eu gostei, por isso que eu queria saber como é que tu tinha Santo bolado Antônio de isso. É Sá. porque, tipo, que na história falou, tem voo direto, mas perde Sim. o charme da Sim, parada. verdade. Só que de lá para ir para esses municípios são horas de a jato. Aham. Então, o fácil é chegar em Tabatinga, 2 horas de voo, e de lá você já enfrenta a logística amazonense, né? É São horas verdade. e alguns dias para visitar um município para outro. É verdade. De Tefé para São Paulo de Olivência é um dia ainda, não é? De a jato. É. Como assim? eu morta de cansada, depois de 12 horas de viagem, quando eu chegava. Aí eu, os vizinhos, né, do Ajato, tchau, vizinho, tchau. Ah, ainda vai ficar um dia aqui ainda. Como assim, gente? Um dia? Tô chegando pra lá só amanhã. Mas é assim. Outro município que eu gostei de visitar muito, e aí foi uma feliz coincidência fazer uma grande amizade lá, que é a Luciana Vidal, que nos recebeu em Maués. E lá a gente contou um pouco a história da cidade. É um vídeo que vai ser lançado amanhã, né? Tu tinha lançado e apagou, foi? Não, eu só fiz resumão do vídeo. Porque eu lembro de ter visto um vídeo, depois fui procurar, não tinha mais. É o Não, era teaser. stories, era só teaser. Era só É teaser. trailer. Amanhã a gente lança o vídeo com as características gerais de Maués e depois uma entrevista com uma filha de Maués da ilha de Veracruz. E é uma história interessante porque em frente a Maués é um sítio arqueológico. E lá a família começou a reunir alguns objetos que estão na praia florando. E aí a terceira geração conseguiu, de alguma forma, fazer uma parceria com o IPHAN para identificar esses objetos. Já são mais de 4.000 catalogados. Acho que é lá onde o Will fala também. É a ilha de Santa Cruz, Vera Santa Cruz. E aí inspirou essa terceira geração a fazer arqueologia. Nossa, Então ela que estuda em maravilha. Parintins e volta para Maués para continuar o legado. Legal, muito interessante. É sim. E fora que Maués é uma cidade estruturada também. Tem Há praias lindas, né? praias lindas, há uma presença institucional de vários órgãos lá e muito potencial também. Conheci a capital nacional do Guaraná. Olha. Já pelo decreto 2025. Sim, verdade. E ela é comandada pelo PMDB, né? Não, A ela é de Vera, outro. né? A Vera é do outro partido. Ah, é? Ela era junto com o Leite, né? Não, eles são rompidos. É. Essa parte tem que cortar. A parte fica. Né? Achei que ela fosse deles lá, a oposição, né? Ela rompeu o sistema, né? Acontece. Uma coisa que é muito famosa em Maués é o carnaval. Essas imagens aí que vocês estão vendo do carnaval de Maués. Do Júnior aparecendo. Javier. Nossa, ele se soltou no carnaval de Maués, já quer voltar de novo. É, tá certo, é ele. O que eu mais gostei de lá foi não só a festa em si, mas o preparo cultural, né, da comunidade, né? Com as instrumentárias, a história, o vínculo com os indígenas. Então, isso tem um... Tu foi na festa do Guaraná. Do Guaraná. Chegou a ter, porque antigamente tinha uma apresentação. Não tinha uma apresentação assim, cultural, tipo, Sim, da tinha. lenda, narração da lenda, Tem, essas coisas. tem. E são três grupos que fazem um tipo de apresentação da lenda. Porque são Pois é, 3 eu lembro. lendas. Eu lembro que tinha, mas eu não acompanhei. Já tem um tempo que eu não acompanho, então Cada não um lembro. com uma visão, né? Uma com a mulher, a outra com o filho, e a terceira porque uma mulher sobrevive, o outro a criança morre e outra mulher que morre. Então, assim, são 3 histórias. Eu te falei da mulher. Eu sei que, pois é, a gente tem o do menino, do Curuminzinho, que é o mais mas clássico. E aí Sim. tem da mulher, que é inclusive a música do Pinduca, se eu não me engano. E aí ainda tem uma outra que sobrevive, Aí cada um conta conta uma versão, conta uma versão, é interessante, Não me recordo exatamente se sobrevive ou não, mas tem uma diferença. Sim. Mas... Inclusive, se você quiser saber sobre a lenda do Guaraná, pode acessar aqui tem uma no versão, nosso card, né, que está aparecendo aí na tela, no nosso canal de Lendas Amazônicas. Pode acessar lá que você vai assistir
uma das versões. É, Já a gente fica a já dica vai pra gente produzir as preparar outras, né? nossas As outras outras versões. Então, Sim. Também vou preparar uma versão da Lenda do Boto, onde ele se casa e ele abaixa o fogo. se aposenta, né? Se aposenta, cria juízo. Uma pergunta que eu tinha feito pra ti também, que eu acho que seria interessante a gente comentar, é sobre o nome do Cacau Pereira. Sempre dá essa questão assim, Cacau do Pereira. Primeiro que é Pereira, é Pereira. Cunha, Pireira. É Pireira. P-I-R-E-R-A. A gente fez um vídeo acerca disso, foi lançado umas semanas atrás. E não há uma teoria ali que consiga fixar, né? Então a gente tenta juntar os elementos e dar uma origem. Começa praticamente com a visita de 2 navegadores europeus ao longo do Rio Amazonas, que passando pelo Rio Negro presenciaram a atividade cacaueira. Isso é no tempo das drogas do sertão, e aí essa tradição cacaueira ao longo do Rio Negro, os Solimões, era visível, né? E aí um tempo depois, talvez uns 70 anos depois dessa visita desses 2 navegadores, surgiu a figura de João Pereira. E ele inaugurou uma das primeiras rolarias do Amazonas. Era em Cacau Pereira e se eu não me engano, a outra ou era Barcelos ou era Tefé, que estava lá na mensagem governamental de 1850. Caramba. Falando dessas Logo que rolarias. separou o Grão-Pará. Exato. E aí, quando ele se instala nessa região, ele inaugura com o nome Cacau Pereira, a olaria. Então, há trechos de procura de mão de obra em Manaus, nos jornais, justamente para trabalhar nessa olaria. Então, essa olaria no entorno foi virando uma vila, né, um aglomerado urbano. Essa mesma olaria, ela fornecia tijolos e telhas no período da borracha. Então, esses sobrados, provavelmente, a maioria tem um material advindo de lá. E aí, quando surge, já na década de 50, 1946, mais ou menos, essa região do Cacau Pereira vira uma vila agrícola, já reconhecida pelo INCRA. Então, aí você tem, pelo menos, aí duas vertentes naturais. Uma é a atividade oleira e a outra agrícola, junto com a comunidade também do Bela Vista, que já é no quilômetro 50, que foi um projeto do Getúlio Vargas, procurando intensificar a atividade agroeconômica no interior do estado, né? Então, o Cacau Pereira surge talvez nessa junção da atividade cacaueira e porque realmente foi a olaria, né? Com esse nome, Cacau Pereira. E o teu ponto de vista sobre o desmembramento do Cacau? Porque o Cacau é um distrito, Isso, né? isso. E aí, volta e meia, tinha uma discussão de que eles queriam ali e tornar-se uma cidade normal para poder ter mais estrutura, para poder avançar. Exato. E aí a maioria dos bairros de Manaus, que não é mais de Manaus, é do Iranduba, tá crescendo nesse entorno ali. Né? Sim. E aí a gente tem o Novo Amazonas, Nova Manaus, tudo é em torno do Cacau Pereira. Não é nem perto da sede, né? A sede é bem mais pra lá. Isso. E aí tem uns aqui e tem outros pra lá também. Mas como é que tu enxerga esse ponto de vista morando ou sendo uma voz ativa de lá? É um bom debate, é um bom ponto de reflexão. Exatamente porque o Cacau Pereira hoje já tem mais de 25 mil habitantes, tranquilamente. É uma região que cresceu, além das atividades oleiras, mas intensificou ao longo das balsas, porque virou uma região portuária. Então havia um movimento econômico, comercial lá. E com o advento da Manoel Urbano, né? Que antigamente a balsa chegava no Cacau Pereira e você fazia esse trajeto. Iranduba, Manacapuru, Novo Verão. E era uma porta de entrada para o município de Iranduba.
E aí, com o advento da Ponte Rio Negro, que infelizmente o projeto foi contemplado pela o antigo acesso, que quando secava no Cacau-Pireira, eles iam para a Ponta do Brito. Então, a Ponte do Rio Negro aproveitou esse projeto e a saída da ponte é depois do Cacau-Pireira. Então, aquele fluxo de entrada, de circulação, morreu. E aí o Cacau-Pireira está tendo uma dificuldade muito grande de se readaptar a esse processo. Então, é uma região sensível, é uma região que necessita de um olhar mais carinhoso, mais atencioso, exatamente porque necessita de muitos investimentos, serviços e atividade econômica que beneficia a população ao ponto de ela se sobressair. E a questão da emancipação é também um grande debate, exatamente porque há uma corrente nacional que defende a união de municípios pequenos às cidades maiores. Porque são distritos, porque gera despesa, porque você criar uma cidade só beneficia uma elite local e a população em si não é beneficiada. Mas, ao mesmo tempo, há uma outra corrente que defende a criação de cidades exatamente no ponto de vista da gestão. Então, os investimentos serão melhor direcionados para aquela região. Então, fica essa incógnita. Hoje, período pós-Ponte Negro, eu acho que fica meio inviável, no sentido de que, nos próximos anos, com a explosão da expansão urbana, demográfica de Iranduba, fatalmente toda aquela região vai se juntar. Então, os serviços inteiros vão ser conurbados, vão ser divididos. Então, territorialmente vai ficar unido, né? Hoje, para você sair do Cacau para chegar à sede do Iranduba, são 20 quilômetros. 10, 15 anos, talvez isso emende, né? Entendi. Eu acho que tem essa possibilidade, são... a emancipação, ela fica... Ela perde o sentido, né, nessa questão, exatamente porque os serviços ficam colados, né? A cidade toda fica uma só. E, curiosamente, Iranduba é a menor cidade do estado do Amazonas. Pois é. Territorialmente falando, né? E é uma cidade que pouca gente sabe, mas que é um sítio arqueológico gigantesco, né? Sim, são mais de 70 cadastrados pelo IFAM. E aí a gente fica, mas como é que são esses acessos, né? Praticamente não se sabe, né? Não se sabe, até porque o governo do estado e o governo federal não criaram uma... Não dão luz para isso, né? E também não criaram um centro de estudos e também de preservação. Então, assim, eles fizeram um mapeamento mas a gente não sabe onde o que tem mais. Sim. E só... ainda mais com esse processo de loteamento, né? Então tá tendo ocupação para tudo que é lado lá. Dos dois lados da pista. Mas ali é rio, né? Então, passou a ponte, já tinha uma placa lá de... Aí a gente falou que até o alagado ali, lembra? Sim, eu falei, gente, isso daqui fica rio. Vocês estão comprando água. Porque ali do lado desceu, eu lembro que a gente até parava para pescar. Lembra que a gente parou para pescar? A gente via de Manacapuru, uma pesca linda que a gente tinha feito com piranha, né, Marquito? Marquito, pesca esportiva. Ai, meu Deus. Enfim. Aí a gente estava vindo, eu estava com as varas de pesca todo dia, a gente parava ali para pescar. Então eu falei, como assim, gente? Loteamento aqui, gente? Do lado de lá já tá loteamento. Tá loteando bem na entrada já da cabeceira da ponte. Tá autorizado. É que nem aqui nas torres, né? Tem o Igarapé do lado e do lado do Igarapé já estão terraplanando. Ocupando, né? Do lado da torre. O Iranduba, ele necessita, no primeiro momento, revisar o plano diretor. Tá falando de plano diretor de 2006. Teve uma modificação em 2008, mas já são 20 anos pós esse processo. E foi antes da ponte. Isso que eu ia falar, sem contar que não tinha nem a ponte. Então hoje, o que a gente necessita é rediscutir
o novo Iranduba, esse novo processo que a cidade está sendo envolvida, né? Então, há uma corrente que vai dizer que é uma cidade dormitório, que as pessoas vão lá só para residências, dormem e vêm trabalhar em Manaus. Isso é verdade. Tem uma parte que sim, mas não mas tudo. tem uma outra parte crescente que quer usufruir do serviço da cidade, que quer viver a cidade. Então, no meu ponto de vista, é uma situação suplementar. A gente não vai competir com Manaus. Então, vamos ter que trabalhar nessa fase de transição quais serviços Manaus tem, que Iranduba pode dispor ou não, e vice-versa. Fazer as trocas também. Então, nesse processo complementar, a gente cresce junto com Manaus, mas tendo, de alguma forma, um papel nesse processo. Porque hoje, eu gosto de usar muito um termo que o amazonino usou em 2018, que o Amazonas ele cresce por gravidade, independente do governante de plantão. Então, Iranduba tem sofrido muito esse processo. É por gravidade, independente de quem seja o prefeito lá, a cidade vai continuar crescendo. Então, esse vai continuar crescendo, que seja feito de uma maneira em que a gente tenha uma diretriz, um planejamento. O plano diretor, a gente vai discutir as necessidades do presente, projetando o futuro de alguma forma. Se vai seguir 100%, ninguém sabe. Mas pelo menos a gente tem uma referência de dar um passo atrás do outro para chegar a uma melhor qualidade de vida da cidade. Então hoje a gente tem que rediscutir isso. Um plano diretor, um planejamento de cidade que envolva o Cacau Pireira, que envolva a Manoel Urbano como o maior vetor de crescimento urbano, talvez do Amazonas, porque está crescendo de maneira muito rápida e pelo IBGE é a cidade que mais cresceu no estado do Amazonas, em termos proporcionais. E temos ainda um forte apelo turístico, tendo visto Paricatuba, Açutuba, os balneários ao longo do Rio Negro. Então, tudo isso aí tem que ter parâmetro nesse processo de pensar um novo Iranduba. E assim, a pergunta que não quer calar. Teremos Lourenço Mestrinho candidato a prefeito de Iranduba? É curioso isso, porque no ponto de vista pessoal, a política nunca me prendeu, ou nunca nasceu um projeto político para eu seguir. Por mais que pese o legado do professor Gilberto, o sonho do Dr. Lourenço de ser prefeito de Iranduba, eu particularmente nunca nutri isso. Eu que caminhei, por exemplo, durante muitos anos com o saudoso Nonato Lopes, que foi prefeito 2 vezes, era um grande líder e meu amigo pessoal, da minha família. Uhum. Mesmo nesse período, eu nunca coloquei meu nome à disposição para disputar qualquer cargo eleitoral. Por mais que a gente ande bem no meio, a única coisa que eu não abro mão é do papel de cidadão. E eu adoro debater, discutir, aprender sobre a cidade, sobre a cultura. Então, o que me move é isso. Depois da morte do Nonato, eu me recolhi, e foi coincidentemente o período da pandemia, onde todos se recolheram, de alguma forma, e aí eu mergulhei nos meus negócios pessoais. A política tinha ficado de lado, no sentido da convivência desse processo. E aí, quando foi 2024, curiosamente, lá no Paricatuba, eu fui tomar café lá no Mirante do Negro, uma pessoa maravilhosa para vocês trazerem aqui, o Flauber Ribeiro. Inclusive, vou recomendar essa entrevista com ele para vocês. É maravilhosa a história dele, do porquê escolheu Paricatuba, porquê está investindo lá. Ele que vem de uma multinacional, né? E aí largou tudo para fazer o Mirante do Negro ser uma referência do Paricatuba. É muito lindo lá. Então, tomando café lá, a gente saiu de lá e teve uma reunião política ali próximo. E aí, coincidentemente, nesse processo que a gente convive numa cidade, a gente conhece a maioria das pessoas. Então, a gente foi cumprimentar e tal. E aí, o vice-prefeito quebrou o protocolo e pediu para eu subir no palanque para falar. E dei minha posição.
E aí de lá a gente começou a participar um pouquinho da campanha, né? Sempre de maneira voluntária, sem fazer qualquer acordo político. Tanto é que acabou a eleição. 2024, né? Acabou a eleição, encontrei o prefeito umas 3, 4 vezes, sempre de maneira muito cordial. Não tem um vínculo algum com a prefeitura. Ferraz lá, Augusto Ferraz, para reeleição, né? Exato. Não tem um vínculo algum com a prefeitura de Iranduba, mas foi nesse contexto que nasceu o projeto de fazer os conteúdos, de mostrar a cidade de Iranduba e agora o Amazonas. E claro que vem essas perguntas sobre a política, né? Hoje eu não tenho esse projeto político. E nem acompanho, de vereador? Nem de vereador. Se enxergaria mais num cargo executivo ou num legislativo para questão de planejamento urbano, de vocação da cidade? Executivo. Nessa parte eu concordo com o professor Gilberto. Uhum. Que seria? Prefeito. Não, pois porque tem duas abordagens, né? E aí como é que tu vai desenvolver a cidade? Tu quer desenvolver, mas tu tem fazer e tu tem dar diretriz, dar as leis, organizar, fazer os arcos, trazer e tal. Sim, mas eu não abro mão do processo de debater, né? Do papel de cidadão. Então, por mais que a gente tenha apoiado a reeleição como cidadão, há pontos que devem ser discutidos, merecem uma atenção maior sobre o Iranduba, para onde está indo, ou quem qual é a cidade que a gente quer, qual é a identidade que a gente está construindo lá. Então, em algum momento, a gente vai ter que abordar esse tipo de tema com mais precisão, com mais honestidade, porque não é só obra, né? Cuidar das pessoas, tratar bem as pessoas. E planejar o futuro, né? Com os pés no chão. Com certeza, fundamental, né? É isso aí. Então, essa era a minha pergunta polêmica. Quando é que é seu lançamento da candidatura do Lourenço, né? É isso, né? Então, eu acho que a gente conseguiu apresentar bastante o Lourenço aqui. Vai ficar para um segundo episódio, com certeza. Com certeza. Inclusive, a gente quer chamar o primo dele pra gente falar sobre a página do professor Gilberto Mestrinho. A página do dele e o Gilberto primo. Mestrinho, é verdade. E aí o Lourenço voltará conosco aqui junto com o primo, que a gente vai falar sobre... falar também. O Jussara é a inimiga do filme. Eu sei. Já te falei isso, já. Sou. A minha mãe é tua fã. Tá? Sua mãe? Minha mãe, Ana Maria, manda um beijo pra ela. Um beijo, Ana Maria, que Deus abençoe. Obrigado aí por acompanhar os nossos passos. Inclusive, ela disse, quando você tiver a entrevista lá com o neto do Gilberto Mestrinho, me chama que eu quero ir. Aqui vai meu carinho, que Deus abençoe. E estamos aqui, conte com a gente. Olha aí, mãe. Eu boto. Né? E curiosamente ontem eu encontrei um amigo no supermercado, aí ele falou, mas minha mãe lá no Rio Grande do Sul mandou teu vídeo. Eu falei, caramba, chegou lá. Não é? Que era o trajeto que a gente fez saindo do Rio Solimões, passando por dentro, ali do Igarapé Preto, Janauari, Lago do Limão, Ariaú, até o Rio Negro, né? Isto é Amazonas. Meu povo, você sabia que dá para sair do Rio Solimões e chegar no Rio Negro sem passar pelo encontro das águas? A gente vai te mostrar um caminho que só a sabedoria ancestral sabe chegar. Melhor que Google Maps. O roteiro vai começar saindo do Jandira, aqui no Iranduba, pegando o Rio Solimões em direção ao Rio Negro. O nosso trajeto passa pelo Rio Solimões e chega aqui no Igarapé Preto, no Arapapá, junto com os botos. Essa região fica próxima dos limites entre Iranduba e Manacapuru. Na cheia, o Rio Solimões entra e a água fica branca. Durante a seca, o Lago do Preto alimenta e dá o nome Igarapé Preto a essa região. É por aqui que a gente vai para chegar no Rio Negro, lá do outro lado. Durante a seca, quem mora no Caldeirão passa pela estrada do Jandira, chegando até aqui a ponte que vai interligar a comunidade do Arapapá até o Bela Vista. Aqui é uma cena em que a terra se renova, tornando-a mais rica, e a comunidade vem e prepara para o plantio de macaxeira, mandioca, maracujá, banana. Isso é um exemplo da sabedoria ancestral amazônica, que se adapta e respeita os ciclos das águas e da vida. E aí, seu Raimundo, tranquilo? Essa trilha ecológica e sagrada
que liga o Rio Solimões ao Rio Negro só é possível através da experiência e respeitando o ciclo das águas, em que a cheia proporciona essa ligação sem passar pelo encontro das águas. Lembrando que esse é apenas um dos caminhos que dá para fazer essa travessia, mas sempre com a experiência dos comunitários. Impressionante que isso aqui tudo seca. Hoje a gente está de voadeira, mas no verão isso tudo seca e o trajeto é a pé. Saímos do Igarapé Preto, chegamos no Lago do Januari, bem no coração de Iranduba, próximo também à comunidade do Lago do Limão. Estamos no Paraná do Areaú. Aqui já é a ponte da Manuel Urbano, que liga Manaus, Iranduba, Manacapuru. Saímos lá do Lago do Januari. Estamos passando por debaixo da ponte do Areaú, em direção ao Rio Negro. Meu povo, saímos das riquezas do Rio Solimões e chegamos aos mistérios do Rio Negro. Por um caminho sem tocar no encontro das águas, onde somente a cheia amazônica pode mostrar. Provamos que a Amazônia, ela se revela para todos aqueles que respeitam os seus ciclos e que escutam a sua voz. Por coincidência, olha onde chegamos. E aí é um dos trajetos, isso tem que ficar bem claro, porque nos comentários eu levei um mundo de pancada, porque tem um furo do Paracuba, tem um furo do Chiborena, que dá para fazer esse percurso também, saindo E do Solimões. economiza diesel. Mas eu fui bem claro que é um dos trajetos, talvez o mais longo e complexo, porque você passa no meio dos igapós, e aí precisa de alguém que conhece bem a região, e é só na cheia. Cruzar a estrada, né? Então, a gente passa por debaixo da ponte do Areaú. Então a gente fez esse processo. de aventura. Mas ficando bem claro, é só um dos trajetos. Só um. Aí eu vou deixar só esse. Tá aí o perfil do Lourenço aparecendo, que é pra vocês seguirem e ver esses vídeos aí. Tem um vídeo muito bom que eu gosto, que é o do Areaú também, já que a gente tocou no assunto. Eu gosto do TikTok também, que tem Ele sensualizando aí. Um sonzinho lá muito legal. Aquelas músicas, me conta. Aquelas músicas lá. Forró Pé de Serra. É alguma indireta? Não. O TikTok, como tem aquelas músicas virais, aí isso é uma música que eu gosto, eu apenas posto, não é uma indireta, não. Falei, isso aqui é pra alguém. Esse vídeo do Areaú foi bem legal, porque foi a mesma equipe que a gente fez esse trajeto, saindo do Solimões até o Rio Negro. O amigo Evandro, lá do Lago do Limão, uma pessoa fabulosa, que teve a maior paciência de ir com a gente. E aí do Areaú foi bem legal, porque a gente chegou lá, quase ia desistindo, aí o Evandro falou, não, vamos lá pra frente, vamos passar aqui, porque não dava para ligar o motor. Então teve que ir remando em alguns trajetos, porque a gente foi por trás, né? Saindo do Lago do Limão, você pega o Paraná do Areaú, passando por debaixo da ponte, e aí você chega por debaixo do antigo Areaú. Então, para ir pro outro lado, ou você corta no meio, na cheia, a estrutura que era antiga, ou dava uma volta a mais. Aí você ia levar uns 40, 50 minutos a mais para chegar no ponto onde tem aquele colossal monumento, né? Sim. E aí deu certo, a gente foi lá e fizemos aquela filmagem. Eu não esperava que fosse ter uma repercussão tão grande, bateu 1 milhão, não foi? Foi, no TikTok bateu 1 milhão e no Instagram 400. Vocês desligaram o motor por causa dos espíritos? Os espíritos? Peixe. Não, tem os espíritos. Não. Tem visagem ali. Foi pra não atolar mesmo. Não é que tem visagem? Tem. O pessoal grita, aí diz que o 3 horas da manhã. dono fica rindo. A gente foi de dia, então não presenciamos isso. Fica ele e o Jacques Cousteau rindo lá. Né? E um outro que furou a bolha foi o da inteligência artificial, tirando foto com personalidades políticas e avenidas, né? E aí ganhou realmente um público que eu não imaginava que fosse ganhar, né? Sim, espalhou muito nos grupos do WhatsApp, então vários amigos meus que receberam de fulano mandavam pra mim. E aí, bom. Gostei. Fez parte 1 e parte 2, né? Fiz. A parte 1 foi de maneira muito
muito singela, né? E eu fiz porque tava seguindo uma trend que a galera tava filmando com os artistas de cinema, os personagens principalmente. Aí eu vou fazer do Amazonas. Aí eu fiz aquilo lá de maneira singela e foi furando a bolha. Aí eu fiz a segunda parte já identificando as avenidas, as ruas, até alguns pontos mais famosos, né? Como o Centro Vasco Vasco, Amadeu Teixeira, a própria Manuel Urbano, acho Manuel que fez. Urbano e a M010 que você fez, né? Do Foi. deputado Vidal Mendonça. Vidal de Mendonça. Inclusive, Gente, peço permissão para usar o seu material como roteiro, porque a gente quer fazer essa filmagem em loco, nos pontos. E o máximo que eu sei é que quem iniciou o projeto pensado foi Torquato Tapajós. Isso, lá atrás. Quem começou a execução foi Plínio Coelho, aí Gilberto Mestrinho continuou e foi inaugurado em 1965, eu acho, pelo Enoque Reis. Não, Arthur Reis. Foi o mesmo período do Manuel Urbano também, né? Que foi começado em 59. Os caras era essa, né? Conectar tudo, rasgar tudo que era rua, avenida, dar fluidez. Exato, era um projeto de integração Manaus com o interior. Se Furtadão teria um incrível, né? Ele era um cara autodidata praticamente. Vidal de Mendonça. Vidal de Mendonça. Falei Furtadão. Furtadão é o do Fião. Foi prefeito. Que também é uma história muito boa que vocês fizeram, viu? E o neto dele tá fazendo livro, né? Então ele ajudou pra caramba, assim. Sim. Esse é Doroteia ainda. O Amazonas é interessante porque é uma riqueza imensurável. Com certeza. Por isso que a gente vai falar especificamente também do legado do Gilberto Mestrinho. Vai ser bom essa conversa. Sim. Legado do Boto Navegador. Não, vamos falar do amazoniano. Eu tenho uma crítica pra fazer. Conte-me. Nesse teu vídeo lá, da trend, personagens daqui do Amazonas, por que o amazoniano aparece 3 vezes e o teu avô só aparece uma vez? Então, foi uma das críticas que eu recebi, né? Por isso que eu tinha uma dileção pelo amazoniano. O amazoniano aparece 2 vezes. Eu botei foi 3. Quando eu fiz o vídeo, tinha a versão 9 e a versão mais velha dele, né? Eu gostei da foto que tava, aí botei. Só que quando eu quis corrigir, o vídeo já tinha viralizado. Então, na correção, a segunda foto do amazoniano eu coloquei o Arthur Vigílio. Aí eu só lancei no Facebook. Aí no final adicionei o dileto amigo Nonato Lopes também. É uma figura que permeou muito o estado do Amazonas. Ou seja, aquele primeiro que viralizou... Não é a versão que eu queria. Não viralizou. Não viralizou. Só andou no Facebook. Mas eu não lancei no Instagram a segunda versão, não. Senão ia ficar uma confusão lá. E tudo bem. Entendi. Mas a primeira tu não lançou no Facebook? Ou tu lançou e apagou no Facebook? Apaguei no Facebook e deixei só a quarto vigílio. Aí quando foi a segunda parte, para fazer jus ao Arthur Vigílio, que também foi um grande nome no estado, ajudou a fundar junto com uma trindade, isso que é bem legal falar, né? Afonso Arinos e Gilberto Mestrinho e Arthur Vigílio aprovaram a criação da Faculdade de Filosofia, que virou o centro de Alfam, que hoje a gente conhece. Caramba. E assim, eu já tinha visto uma semelhança grande tua com teu avô. E eu vi agora no teu aniversário... A sobrancelha? Não, agora no teu aniversário tu postou uma foto de vocês dois. Nossa, parece muito! Parece o sangue que puxa, gente. Aquela lá é real, não é IA, não. Não é IA, não. Não. Os olhos, assim... parece. Lembra bastante. Aí tem que fazer outra trend, bota 3 vezes o Gilberto Mestrinho. Não, mas a próxima que eu quero fazer é de mulheres. Então, a gente está reunindo aí um número de mulheres, histórias. Tem uma dona de portal? Não, mulher. Não, mulheres homenageadas. Né? Tá. Então, Santa Teodina, mulheres que já se foram, brincando. Né? A primeira senadora do Amazonas está viva, mas merece uma menção. E uma curiosidade dessa trend, muita gente perguntando o Bernardo Cabral, né? Ele tá vivo, gente. Tá lá no Rio de Janeiro. É verdade. Com o alto da sua sabedoria. Senador. O Jefferson, né? Jefferson é o salvador. Jefferson Pérez. Mas é isso, né? Mais alguma? Fica pra próxima. Ficar pra próxima. Vou anotar mais coisas. Se vocês tiverem perguntas pra fazer, coloquem aí nos comentários também, né? Isso, que vai ter uma segunda parte. E aí a gente quer que o Lourenço
Mande um abraço carinhoso pra esse pessoal. Eu podia Divulgue falar de tuas redes projeto, né? sociais. Não podia falar projeto Iranduba, não? Pode. Qual projeto quer falar? Porque nessas andanças a gente fica pensando muito, né? Sobre Tu quer a vazar tuas cidade. ideias pra galera? É, A hora será que é o agora. momento? Será que é o momento? Não sei, pode ser. Tá tudo rolando aqui. É como se Porque- fosse ao vivo, só o que eu te falo. Porque A edição nossa é só o áudio. Porque depois vão falar dos projetos e os outros vão usufruir, né? Entendi. É, também tem isso. Tem eu isso. lembro que eu era muito criticado por divulgar minhas ideias no meu blog. Eu criticava mesmo. Não pode não, e aí? Ah, Não. não, porque eu achava que o pessoal pegava, se aproveitava, chegava, fazia e abraçava como causa, né? E de alguma forma aconteceu alguns. Mas tipo assim, eu dei, Vários. sei lá, 8 dicas, os caras fizeram 2. Uhum. Tudo bem. Mas enfim, mas acontece. Na hora que tá na internet, né? Aí às vezes tem um assessor que leva pro fulaninho, o fulaninho apresenta, é aprovado, etc e tal. E aí, no máximo que tu tem é que tu postou, né? Tu fez o negócio ali. Então tem isso. E aí, como tu tem a tua pretensão também... de Qual a repente- pretensão? Pretensão Divulgar política. Iranduba? Política, Não, eu ser o prefeito acredito- de Iranduba. Eu acredito que isso vai ser bem natural. Botar porque- essa tua proposta na mesa pro prefeito atual, É, que é. já teve ali uma ligação contigo, então tu pode chegar com o cara e fazer, É. entendeu? Mas se tu quiser compartilhar com todo mundo, eu acho que pode também. Toda essa aula aí é melhor não, né? Isso aí é tu, entendeu? Se tu quiser que a gente, de repente a gente pode fazer a parte 2 contigo, focado em questão política. Também acho bom. Só daqui Eu a uns 2 acho- anos. Nosso espaço tá aberto. sei não, hein? Não, mais rápido que vocês imaginam. Você não aí. teve uma moça lá em Borba que profetizou. Falo mesmo. Entendeu? Não, mas só o plano diretor já abre um leque enorme para pensar sobre a cidade e o potencial que ela tem ali como a cidade mais próxima de Manaus e como a cidade que mais cresce e pode ser nos próximos anos a segunda maior do estado. Tem tudo pra ser, né? Irandubai. E que tá crescendo bastante também. Então é isso. Dá teu recado, se quiser fazer mais algum. Vender teu peixe. Vende teu peixe, divulga tuas redes sociais, como é que o pessoal encontra essas ideias que tu tá propondo, esses vídeos que tu tem feito, conhecer o Amazonas contigo. Ainda mais que agora o boto tá solto. A gente aceita tomar café, bater um papo, de maneira sincera. Eu só quero agradecer pelo convite de vocês, pelo profissionalismo, pela competência, pela história que vocês estão cultivando. Inspira a todos nós. E estar aqui hoje também é aprendizado. Até porque toda essa andança, essa caminhada que tem feito de visitar as comunidades, pensar a cidade, conhecer novos lugares do Amazonas, tem aberto portas inimagináveis, tanto do ponto de vista da experiência pessoal, quanto coletiva de alguma forma. E é isso, a gente aceita sugestões, críticas, queremos nos preparar para debates cada vez mais profundos, necessários. E isso é um papel que a gente exerce como amazonense e como amazônida, né? Toda essa região aqui, que é importante para o Estado brasileiro, também para o mundo, de alguma forma a gente faz parte desse processo. Cada um tem uma função a exercer, independente do grau dela. Então, nesse ponto de vista que todos somos importantes, cada um escolhe qual papel exercer. Hoje eu escolhi o papel de divulgar de maneira simples, de maneira de coração, esses lugares. E aí vocês escolheram também resgatar momentos, histórias. De alguma forma é uma inspiração da caminhada. E é isso, a gente está aqui, vamos aprender, vamos andar. Tem uma frase de um completo mestre que diz cada coisa... Agora é o branco, né? Fiquei nervoso com... Emocionou. Lembrei. Lembrou? Era pra isso. Tem uma frase de Leto, mestre indiano, que diz: fazendo, já feito.
o aprendizado que a gente está tendo e vamos levar até o dia que Deus permitir. Amém. Divulga tuas redes sociais que tu falou e não divulga pro pessoal, @. Vamos lá, Lourenço Mestrinho em todas as redes, Facebook, Instagram, TikTok e agora Kawaii. YouTube não? Tem o YouTube, mas eu tenho que aprender com vocês como alimentar aquele E o processo. Kawaii, tu já tá com agência já? Kawaii não tô não. Olha, Tenho, Não, eu é tenho porque 3 dias agora que eu alegrei. Beleza, é porque chegou uma agência pra agenciar, né? O perfil e tal. Só que eu praticamente não uso muito Kawaii. Mas aí a hora é essa, eu vou te indicar a também. agência aqui é Jussara Mello. Então pronto, bora. Olha só, uma coisa, tu falou logo no início do nosso podcast Falei que é inimiga do fim? que tu é júnior, né? Tu é Lourença, não leva o mestrinho. Mas tu é todo mestrinho, meu filho. Tu é todo. Eu tô te falando, o jeito, o carisma, é todinho o teu avô. É todinho. Agora, Então, ele não sabe se isso é bom, né? Não, eu digo a parte carismática. Peso pesado, né? Você dá uma pressão que o Então- cara nem quer, né? Poxa. Então, esse chamado da política, eu acho que vai ser muito natural, mesmo Então, você mas não querendo. Isso é um processo de autoconhecimento. Quando eu era mais jovem, a política fervia em torno do meu avô, e de alguma forma isso influenciava. Então, havia um desejo, mesmo ali pequenininho, participar do processo político. Conforme a gente vai ficando mais experiente, velho, eu não sinto hoje o peso do legado. Então, por mais que meu pai tinha pretensão política, ser o prefeito de Cuba, meu avô conseguiu cumprir todos os requisitos que alguém pudesse sonhar. Então, nesse sentido, por exemplo, eu não sinto a obrigação de repetir os passos dele, porque ele já chegou lá. Então, em torno do sentimento, da solidariedade, ser feliz com aquilo que o próximo conquistou, eu não preciso repetir. Então, de alguma forma, eu reverencio a todos eles. O sentido do caráter, o sentido da competência, da entrega de seus corações ao povo de Iranduba e ao povo do Amazonas, com acertos, com erros. Eu aprendo com esse processo, não só na produção dos conteúdos, mas também ao olhar os relatos, ao ouvir, ao aprender e ao estudar sobre eles. Então, é uma referência, mas não é uma obrigação. Então, se hoje a gente caminha homenageando de maneira indireta a eles, não é para copiá-los, mas é justamente uma homenagem por todo o exemplo que eles se dedicaram, né, em suas vidas. Então, se eu carrego no sangue isso, eu não vou, de maneira alguma, esconder, mas também não sinto o peso do legado para ele. Olha, e é com essas palavras que a gente encerra hoje o nosso podcast. Vai encerrar mesmo? Então, se gostou, deixa o like, comenta aí o que você achou disso tudo, se inscreva no nosso canal. E quando se inscrever, não esqueça de ativar a campa, porque assim A gente vai lançar o próximo vídeo. você será notificado. Valeu!